possessivo da língua portuguesa. Claro que vocês já viram sobre usar, né, o pronome possessivo lá no em sentido da língua inglesa, né, em relação ao contexto. Os pronomes possessivos são aqueles que indicam a posse de algo. Claro que elas variam de gênero e número conforme as pessoas que detêm algo e o número de coisa que elas possuem. Exemplo, a gente dá para entender que aquele computador é meu, pronome possessivo masculino no singular, no sentido que o computador é meu. Então a gente está falando nosso. Essas são as minhas coisas. Pronome possessivo feminino no plural, minhas. Então dá um sentido a feminino. Nosso avô ficou doente e precisou ir ao hospital. Pronome possessivo masculino no singular. Suas escolhas são sempre muito boas. Pronome possessivo feminino no plural, suas, dá o sentido feminino. A gente dá para entender que a tabela de pronome possessivo pelas pessoas de discurso. Primeira pessoa do singular, meu ou meus, minha ou minhas. Segunda pessoa do singular, ou plural, teu, teus, né? Tua, tuas. Terceira pessoa do singular, seu, seus, sua, suas. Primeira pessoa do plural, nosso, nossos ou nossa, nossos. Segunda pessoa do plural, vossos ou vosso, vossa ou vossos. Terceira pessoa do plural, seu, seus, suas, sua. Algumas regras, a gente deve pretender o pronome possessivo deve concordar com adjetivos ou com substantivos. Ainda tenho de tratar dos nossos bilhetes e bagagem. Meu material de estudo ficou na escola. Esses são os meus documentos. Observe que nossos bilhetes é nossos. Meu material é meu. Seus documentos é deles. Então dá aquele sentido, tá? Para a gente entender também o pronome demonstrativo, dá esse tipo de exemplo. Os pronomes demonstrativos indicam a posse espacial, temporal e no próprio discurso, em relação às pessoas do discurso. Dá para a gente entender que são variáveis ou invariáveis. São os seguintes: próximo, tempo, que é no caso presente, variável este, esta, invariáveis, isto. Pouco, diante, no caso passado e futuro, próximo, esses, essa, ou esses, ou essas, isso, diante, passado remoto, aquele ou aqueles, aquela, aquelas, tá? Aquilo. Frequentemente, o pronome demonstrativo se combina com preposições, como a gente dá para ver aqui. Seguinte desses exemplos. A forma deste, né, ou desta, disto, de mais este, isto, e a forma daquilo que a gente pode transformar. Próximo ao presente, estas flores são para você. Que manhã chuvosa esta. Uma coisa que está presente. Presente, forma de estar, e presente que está acontecendo no momento. Pouco distante ou passado e futuro próximo. Veja, por favor, se essas folhas são as minhas. Observe-se que a gente pede, no caso, a pessoa está pedindo para que ela veja se essas flores é dele ou dela. Isso aqui foi uma festa, uma coisa que aquilo passou, né? Foi futuro, foi uma festa. Então é dá isso. Diante o passado remoto, não alcanço aqueles livros. Tenho de pedir ajuda a alguém mais alto. Aquela sim era uma época boa para se viver, no sentido que aqueles, no caso aqueles que já eram meus livros, né? Aquela também a forma, no sentido daquela era, né? A época boa. Então dá esse sentido ao uso demonstrativo. O demonstrativo, de ocasionalmente, outras palavras, pode sumir ao valor do pronome demonstrativo. Isso acontece quando elas podem ser substituídas por esses pronomes. A gente dá para ver o e a, no caso os e as. É o que precisas? É isto que precisas?
Fiz somente o que me dava vontade. Fiz somente aquilo que me dava vontade. Pode estar mudando esse sentido. A forma também semelhante, semelhantes tals, né? Dá o sentido tais, né? No caso, tais atitudes eram, perdão, não é tais não, tais atitudes eram impensáveis no meu tempo. Essas atitudes eram impensáveis no meu tempo. E sentido de essas dá o sentido de trocar o tais. Era incapaz de fazer semelhante gesto. Era incapaz de fazer aquele gesto. Então a gente pode mudar para a forma da palavra ficar coerente e até mesmo para o próprio leitor e aquelas pessoas entenderem. Então, dá esse sentido ao uso, mesmos ou mesmo e próprio, no sentido dessas palavras demonstrativas que esforço. A gente dá para entender o exemplo. Você faz sempre a mesma coisa. Ele próprio conferiu os documentos, a forma de mesma, o mesmo, próprio, próprios, né? O próprio depende da forma da palavra, ou seja, no singular ou plural. Qualquer dúvida é só falar, além das atividades do livro, tá? Não esqueçam de fazer. E atividade complementar no caderno também. Vocês têm duas atividades, esse uso dos pronomes possessivos, além do demonstrativo, as duas explicações das duas atividades para complementações de prova. Qualquer dúvida é só falar, gente. Grande abraço.